Boa noite, pessoal. Estamos começando esta primeira live do podcast Pronto, Falei. E eu queria começar esse primeiro podcast, trazendo aí uma pessoa que, além de ser minha amiga, considero como irmã, né? O carinho que eu tenho por ela, o respeito, o amor é de irmãos mesmo, como fosse mais ainda do que de sangue, né? Porque quando uma verdadeira amizade ela surge, sem ser de sangue, mas sim pelo tempo que a gente passou junto, né? Nunca a gente teve nada contra o outro, sempre nos ajudamos, sempre nos respeitamos e existe sim a amizade verdadeira. Então, assim, tudo que eu penso de novo, sempre eu comunico a Lúcia. Até quando eu fui ser terapeuta, foi a primeira pessoa que eu mandei, né, dizendo: Lúcia, eu quero ser terapeuta emocional, cuidar da saúde das pessoas, mental. E Lúcia disse: você tem tudo, meu amigo. É verdade. E ela sempre foi uma pessoa que dizia sempre assim pra mim: olha, Williams, você era para ser um psicólogo, sim, né? Porque eu já tinha um trabalho de ajudar muitas pessoas através de uma boa conversa, através do momento de oração, por ter esse engajamento na igreja. Então sempre ficava isso, e surgiu de ser terapeuta emocional, que faz um trabalho junto aí com todo tipo de síndrome, né? Tá ajudando as pessoas a se recuperar, a se encontrar. E quando eu pensei nessa primeira live, eu disse: eu tenho que chamar alguém, e veio logo na minha cabeça a primeira pessoa, Lúcia, né? Pelo jeito dela, então ela vai se apresentar para vocês, falar um pouquinho, né, do trabalho que ela faz hoje, quem é Lúcia, para que a gente possa dar início às perguntas e conhecer um pouco da história dela, mas em seguida a gente vai falar sobre essa síndrome, que é a síndrome do pânico. É hoje o nosso tema, hoje a nossa conversa é falar sobre isso. E aqui não está uma pessoa que não entende do assunto, né? Ela sofre com isso, mas a gente vai chegar lá, vai explicar direitinho a vocês. Ela começou sem entender isso, até o momento que hoje entende, e ela vai explicar, dar dicas, conselhos, como viver com isso, ou não viver com isso, não sei. Mas a gente vai hoje aprender com ela, né? E desejar, eu digo a você, eu não conhecia isso. Vim conhecer, realmente entender, a partir da vida de Lúcia, vendo toda a luta dela, mas também depois do curso de terapeuta, entendendo cada síndrome, como ela realmente funciona e existe, não é? Então vamos lá. Lúcia, seja bem-vinda. Obrigada, meu ao primeiro amigo. podcast Pronto, Falei. Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal de casa. Fale um pouquinho quem é Lúcia. Boa noite, minha gente. Me chamo Lúcia, né? Sou blogueira. Falar sobre esse assunto é um pouco difícil e chato ao mesmo tempo, né? Só que, como você falou, vai ficar mais para o final. Vou falar um pouco sobre mim e ele vai fazendo as perguntas e eu vou esclarecendo, né? Isso. Ele vai perguntando sobre mim, o que é que eu estou fazendo hoje, né? A gente tem uma vida, a gente viveu uma vida de missão durante alguns anos na igreja, né? E depois que teve a pandemia, a minha vida mudou bastante. Foi aonde eu ingressei nas redes sociais. E hoje meu trabalho é aqui, né? Nas redes sociais. Trabalho hoje aqui. E fiquei muito feliz quando recebi o convite desse grande amigo, irmão, né? Que foi um dos que me ajudou bastante numa das piores fases da minha vida, eu posso falar, que só a forma dele falar me acalmava. Só o jeito dele falar, eu sentia a calmaria. Então, ele não precisava de falar muito, mas só a calmaria dele conseguia acalmar a tempestade que estava dentro de mim. Mas esses detalhes vamos deixar para lá, finalzinho. Vai lá, diga lá, pergunte-me alguma coisa. Então, vamos lá, Lúcia. Muitas pessoas acham que, assim, a pessoa tem depressão, tem uma síndrome, seja ela qual for, ansiedade, síndrome do pânico. E as pessoas muitas vezes dizem assim: porque essa pessoa nasceu no berço de ouro. Né? Viveu uma vida, uma infância ali muito boa, às vezes foi mimado demais e não sabe encarar a vida e acha que muita gente vai dizer isso é besteira, sim, né? Você vai procurar o que fazer, né? Sim. Acha que uma depressão, acha que uma ansiedade é alguém que não tem o que fazer e não é bem assim, né? Então, para que vocês entendam um pouquinho como foi a infância de Lúcia, de onde Lúcia veio, quantos irmãos, né? Como eram seus pais, a condição financeira dos seus pais, né? O que eles poderiam dar a você, qual era os limites que Lúcia tinha ou não.
Lúcia foi uma criança que apanhou muito, traquinou muito, foi uma menina quieta, foi uma menina que teve todos os brinquedos, que não teve dificuldade, que teve do bom e do melhor, só comeu caviar. Como foi a infância de Lúcia? Eita. Eu venho de uma família muito simples, pobre, né? Sou filha de vaqueiro e de uma simples dona de casa. Perdi meu pai com 11 anos de idade. Assim, eu já trabalhava nas ajudas com os gados, né? Pai criava gado, mãe também, ajudava o painho. Só que com a morte dele, teve que intensificar, né, o trabalho. E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Sou filha de uma mãe muito rígida, né? Antigamente as mães resolviam tudo na base do cacete, vamos seguir a história. E não, eu não fui uma criança que tive de tudo, né? Quantos irmãos? 8. 4 homens e 4 mulheres, eu sou a caçula. Era mesa farta, de tudo? Não. A gente passava uma fome da luta. Passava necessidade? Passava. Qual era a renda assim do seu pai? Painho, ele recebia 150 por mês de ajuda da minha irmã, que morava em São Paulo. Aí depois, com o tempo, ele se aposentou. Até que eu me lembre, parece que o salário era 250 por mês, se eu não estou enganada. Parece que era 250 por mês. Então, eu acho que a renda era 350 por mês. Entendeu? Para sustentar 8 filhos, pai e mãe e um neto. Sua mãe não trabalhava? Não. Não trabalhava? Não, mãe cuidava de casa. Cuidava de casa. Isso. Não é que já é um trabalho muito grande, né? Quando a gente pergunta se não trabalhava para fora, né? Ela não tinha uma renda. Ela era uma dona de casa, que a dona de casa é um trabalho que nunca se acaba, né? É verdade. Não se acaba. É um trabalho muito já grande. Então, ali a renda, quem provia tudo era seu pai, o seu pai. Então, com 11 anos de idade, você perdia. Isso. Tipo, como foi essa notícia para você, essa ideia agora? A gente tem pai e agora a gente não tem mais. O que trazia para dentro de casa era pai. Não tem pai agora. E de onde veio as ajudas? Como foi que sua mãe agora teve que assumir a posição de pai, de mãe? Ou sua mãe casou de novo, teve outro homem? Não, ela permaneceu só, cuidando dos filhos. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Permaneceu sozinha, né? Cuidando dos filhos. E cada um teve que aprender a se virar. Então, eu comecei a costurar. Aprendi a costurar, eu com a minha irmã e meus outros irmãos já estavam trabalhando fora. Né? E sua mãe continua em casa? Continua. Mas ela plantava, ela cuidava de alguns bichinhos? Sim, já? até hoje. Até hoje, né? Até hoje ela planta, ela cuida de animal, ela tem 70 e alguma coisa. 70 e ainda cuida, tá nativa. É a felicidade dela. Quem quer ver esses vídeos dela cuidando das vacas, né? Que Lúcia quer ser herdeira de tudo. Lá no TikTok, qual é o teu canal lá no TikTok? É o mesmo Instagram. Procurar? O mesmo nome do Instagram é o TikTok. Qual é o teu Instagram? Lúcia Maria Oficial. Isso, lá você vai ver a mãe dela cuidando das vaquinhas dela lá, Lúcia brincando com ela, e ela participa, ela gosta, né, Lúcia? De participar dos vídeos. Quando ela tá com raiva, ela não nem chega perto. É normal, né? Qualquer um de nós quando não está com raiva. Então ali, por 11 anos, você começa a trabalhar costurando. Sim. Foi o teu primeiro emprego. Eu cuidava de menino, mas assim, meu primeiro emprego fixo mesmo foi costura. Costura. Com 11 anos mesmo. De 11 anos para 12 anos, já tava quase completando 12 anos. Tu era uma menina, tipo, roupa, como é que era? Ia pra loja comprar, ia pra shopping, sua mãe levava você pra shopping, como é que era? Essa realidade de ter roupa em casa, de ter as coisas em casa. Não, tinha isso não, oxe, era ganhada. Mas você era tipo uma menina assim que pedia, ou você já entendia que sua mãe não tinha condições de dar mais? Eu entendia e eu não pedia nada a ela. Eu me lembro que um dia eu pedi uma bolsa a ela. A gente foi pra rua e na rua tinha venda, né? Antigamente era assim que tinha venda. E lá tinha uma bolsinha do Piu Piu. Era R$5. Foi a primeira vez que eu pedi à mãe uma coisa. E ela disse que não podia comprar. E eu cheguei em casa, fiquei chorando. E ela foi e mandou comprar. Quando ela trouxe a bolsa, eu fiquei angustiada. Porque eu vi que ela não podia comprar. E eu chorei, ela comprou pra mim. Eu fiquei mal com aquilo, sabe? Que eu sabia que ela não podia comprar. Então, eu não era muito de pedir as coisas a ela, não. Já entendia. Já. Você, tipo assim, antes de não pular isso aí. Quando você tem esse choque assim, perdi meu pai. Qual foi a sua sensação? Você ficou uma tristeza que demorou dias? Ou você era uma criança ainda que não entendia o que era a morte? Compreendeu? Como foi essa compreensão da morte? Pai, ele já vinha sofrendo, né? Ele já fazia o quê? Uns 8 meses que ele estava acamado. Então, assim, a gente viu o sofrimento dele. E ele acabou ficando impossibilitado. Ele não andava mais. Eu vou dizer a você, foi um choque ao mesmo tempo, por ver o sofrimento dele. Tipo assim, é como se a gente entendesse que aquilo ali era o certo. Mas eu era criança. A única coisa que eu sentia era um vazio.
Um vazio por ele não estar ali. Isso, e assim, não era tanto demonstrado muito afeto, muito... Então, assim, a única coisa que eu sentia só era um vazio. É porque, assim, era um pouco da cultura, não de muitos, né? Mas naquela época não tinha essa coisa muito de pai, tá com o filho no colo, tá abraçando. Eles demonstravam um carinho, da forma de dizer assim, não falta alimento para eles em casa. Isso, né? Era demonstrado assim. De cuidado, de não sai tal hora, não quero estar com amiguinhos, de dar aqueles conselhos, mas aquele afeto que hoje muitos pais passam, de beijar, abraçar, de estar ali no colo, não era muito visto no nosso tempo atrás, né? Não. Tinha até uma cultura que as pessoas achavam assim, que homem não podia pegar o filho no colo. O homem não podia pegar, né? Aí eu conheci um senhor que ele não pegava filho no colo, né? Então era dessa cultura. Então ele mostrava amor dessa forma. Você tinha, tipo, uma relação boa já com ele? Não tinha carinho, mas ele também não era muito de brigar. De brigar. Entendeu? Ele demonstrava carinho assim, sabe? Quando a gente ia pra escola, quando a gente chegava, ele pedia pra gente sentar e ler. Entendeu? Se eu tava lavando um prato, ele elogiava. Ali, minha bichinha tá crescendo. Então, assim, ele demonstrava desse jeito, mas ele não era demonstrar de forma de abraçar, de carinho, mas, tipo assim, ele demonstrava dessa forma. Mas ele era um pai bom. Esse vazio, quando assim, você percebe, passou muito tempo esse vazio, ou ele existe ainda hoje, esse vazio? Não sei te falar quanto tempo esse vazio da tristeza da morte dele passou, mas sim, eu sinto falta dele. Por ele ter sido um pai bom, sabe? Sim. Ele foi um pai muito bom pra mim. Aí, a partir dele, vocês começam a trabalhar, todos os irmãos começam a se virar? Já tinha alguns que já tinham ido embora pra São Paulo, né? Já pra mudar de vida. Porque aqui era assim, né? Aqui no Nordeste, no Pernambuco, geralmente as pessoas iam pra fora pra mudar de vida. Então, até então, hoje eu tenho alguns irmãos morando lá. E quem ficou foi nós. Ficamos costurando, outros vendiam pastel. Tudo que a gente pegava era pra dentro de casa, pra gente se alimentar. Pra suprir. Isso. Exatamente. Aí o tempo passou e sim, ela pula porque ela não quer contar, né? Aí Lúcia foi uma menina adolescente, quietinha, foi de festa, a mamãe deixava sair, não. Teve um momento de rebeldia na vida. Tive, não. Aí quando você é criança é de um jeito, né? E você fica um adolescente, você muda. A adolescência é ácida, né? É árdua, é diferente. Não, eu não fui ir para as festas que a mãe não deixava. Então, assim, quando eu fui ficando adolescente, mãe não sabia lidar com a minha adolescência, que eu fui de uma geração diferente das minhas outras irmãs, né? Então, eu fui uma jovem rebelde. Eu fui uma adolescente rebelde. Rebelde, você fala, tipo assim, de discutir com ela? De enfrentar. Comecei a enfrentar ela. E olha que eu tinha um respeito enorme por ela, né? Eu tinha um medo tão grande por ela, mas, tipo, a adolescência, ela me fez querer, sabe, enfrentar ela. Só para aqui deixar claro que muitas pessoas dizem assim, enfrentar. Tipo, mas não era enfrentar, tipo, você falava um palavrão com ela, não. Era um enfrentar, dizer assim, eu quero sair para tal canto, eu quero fazer isso, eu vou. Eu vou. Né? Mas não era um tratamento, tipo, de xingar uma palavra baixa. Tava banguela, assim. Porque para o povo entender, porque ela era rígida daquele tempo, então não era um tratamento. Era um enfrentamento, dizer assim, que queria ir, de teimosia. Eu disse, eu mas vou. Não de falta de respeito isso, não. com ela. Isso não, até hoje. Ela treme na base ainda pela mamãe dela. É verdade. Né? Ela tem um pulso muito firme. Respeito muito ela. Então essa menina cresce. Né? Então a gente vamos agora para uma parte muito que nos interessa. Então, pessoal, quis trazer esse pouquinho da vida de Lúcia para vocês verem. Então vou entrar numa parte que a gente se conheceu. Né? Eu conheço Lúcia através da igreja. Né? A gente se conhece, foi de um grupo de oração. E chega Lúcia, né, com aquele jeito dela animado, sorridente, alegre, conversando com todo mundo, brincando. E quando eu olhei assim para ela, eu encantei-me logo, né, por ver aquela pessoa de Bíblia na mão e procurando já a leitura, aquela menina que levantava a mão, começava a fazer oração lá no meio da igreja. E eu vi uma pessoa muito fervorosa, com uma sede muito grande de fazer. Porque assim, tem uma coisa que Lúcia tem muito forte, é quando ela se compromete a fazer alguma coisa. Né? Quando Lúcia está numa coisa, ela vai de cabeça. Então, assim, quando ela estava ali na igreja, no momento de oração, Lúcia estava ali realmente no grupo de oração, vivendo aquele momento ali. Então, tudo que ela faz, né? Você vê os trabalhos dela, quem acompanha no Instagram, tudo ela tenta dar o seu melhor para o seu público, para as pessoas que estão ali assistindo, acompanhando, tá ao redor dela, né?
E aquela pessoa que dava risada fácil, que sorria muito, fazia todo mundo sorrir. E eu estava começando uma missão também, e propôs a ela a gente fazer uma missão junto em uma comunidade que precisava. E ali, naquele momento que a gente foi, eu não conhecia esse lado, né? Que Lúcia, por toda aquela alegria, escondia um pouco de sofrimento que ela passava ali, costumo dizer, na alma, né? A gente vê a aparência, mas só Deus vê o coração. Então ela escondia ali na alma dores, sofrimentos, que quem via não achava que Lúcia passava por isso. Que uma pessoa tão alegre, tão brincalhona, tinha dentro de si ali um sofrimento que era revelado para poucos, só para amigos, né? Então a gente começou uma boa caminhada, né? Tivemos momentos lindos ali na comunidade da Ramada, né? Onde aconteceu tantas curas, não foi, Lúcia? Tantos testemunhos, né? Foi demais. Até trouxeram uma cartinha que a gente se emocionou muito, uma cura de um câncer, né? Trouxeram ali, Lúcia lê, a gente chorou muito. E ela, assim, atribuiu ainda que o milagre que Deus fez naquele dia foi através da oração de Lúcia, né? Que Deus usou ela naquele dia para curar ela, né? Porque ela disse que sentiu no momento que Lúcia fazia aquela oração, recebeu aquela cura, né? Então, assim, a gente começou uma linda caminhada. Tivemos aventuras nesse meio tempo. Então, teve uma gravidez, né, nesse meio tempo. Teve muitas coisas que aconteceu nesse período. E um dos que a gente gosta sempre de lembrar, né, foi um dia que a gente fomos de carro, fomos pregar numa comunidade, e a gente atropelamos, né, de carro um animalzinho, né? Um gambazinho, como é conhecido, um gambá. E o carro foi sem querer, ele atravessou, tentou desviar, mas não teve como, acabou atingindo o bichinho, mas o carro ficou impregnado, minha gente. Tanto o carro, e aquilo foi entrando pelos buracos do carro, e impregnou a nossa roupa, o nosso cabelo, o carro por inteiro. Imagina a gente chegando na igreja, quando a gente entra da porta da igreja até o altar, que a gente ia lá pegar os microfones para ajeitar tudo para começar a pregação, o momento. Era a gente passando um pouco, tampando o nariz, fechando a janela, todo mundo se abanando, do jeito que saiu da igreja e não aguentou. Um mau cheiro, né? Mas aí a gente foi explicar, começou uma crise de riso entre eu e Lúcia. Sempre tinha isso. Das crises de riso. É uma crise de riso, a gente, meu Deus, como é que a gente vai levar aquele momento de pregação, aquele momento. Né? Foi um momento assim que a gente, toda vez que lembrava, um carro dormiu do lado de fora. Catinga de ticate, impregnou na gente. Meu Deus, e a gente tivemos que jogar água, né, com sabão para poder tirar o mau cheiro, e impregnou aquilo ali. Então, assim, são essas aventuras que a gente passava, que a gente vivia bastante, tudo isso, mas a gente vivia. E eu não sabia que ao mesmo tempo que a gente ria tanto, a gente passava por tantas coisas, a gente estava passando por momentos, né, difíceis na vida, mas a gente não parava. Não. A gente não baixava a cabeça diante dos problemas, diante da dor, diante do sofrimento, a gente não parava. A gente estava evangelizando, ela estava nas correrias dela, no trabalho, costurando. Só que um dia, minha gente, eu não esperava, eu não conhecia isso ainda, isso era um tabu falar sobre isso ainda. E um dia eu estava em casa, tinha chegado do trabalho, nessa época eu trabalhava também em fabrico, e de repente eu só escuto, chegou uma moto de frente de casa e entra alguém chorando em desespero. Agora foi completamente desespero, que eu não conhecia aquela pessoa ainda. Quando eu vi, eu não conhecia, eu achei que tinha acontecido uma tragédia. Eu disse assim, não, morreu a mãe dela, né? Caiu a banda de Topado, de Valdemar Lima. Mas ele me perguntava, numa calmaria, que parecia que não estava acontecendo nada comigo. Ele comendo, eu nunca me esqueço. Eu tinha chegado do trabalho, acho que no horário de almoço. No horário de almoço. Ele ia almoçando lá atrás, numa cadeirinha de balanço, nunca me esqueço. Tua mãe ajeitando um negócio lá no fogão, e eu lá me sentei perto dele e comecei a contar. Mas aconteceu alguma coisa? Numa calmaria tão grande, ele me perguntando. E ela só tremia, chorava e dizia, eu tô com medo, né? E os gestos que ela fazia era de espremer os dedos e dizendo que estava com medo, e eu tentando entender o que estava acontecendo. Eu disse, mas aconteceu alguma coisa?
Medo de quê? Você tá com medo de quê? E ela olhava para mim e dizia, não sei. Era o que eu dizia. Não sei. E foi surgindo algumas pérolas, de tanto eu insistir nessas perguntas. Uma das pérolas que eu nunca esqueci foi quando ela disse assim, eu tô com medo do medo. Aí, né, você fica com a cabeça, meu Deus do céu, medo do medo? Como alguém pode estar com medo do medo? Eu não entendia o que era isso ainda, não compreendia. E ali naquele momento eu tentei conversar com ela, não sabia o que ela também não sabia ainda o que era isso. Tinha experimentado algumas sensações, né, porque ela sentia o coração acelerar. Achava que ia dar um infarto. Era uma friezinha, eu dizia que era uma friezinha. Ela já pensava que ia cuidar da vida dela, né? Se ela partisse. Né? Ela dizia, olha, você cuida aí da missão, porque eu não vou viver muito. Né? Eu estou sentindo um negócio no coração, porque o coração acelerava. Era um medo desesperador, não sabia. E ali, Lúcia, foi a sua primeira crise? Foi quando você foi lá para casa, tinha tido outro? Como foi a primeira vez que você surgiu? Quais as sensações que você sente? Explica para as pessoas o que é que uma pessoa, na hora que tem essa adrenalina da síndrome, como é que começa a sentir? Como é que você sabe que está começando isso? Aquela ali não foi a primeira, né? Não foi a primeira. A primeira vez que me deu, eu pensei que eu estava morrendo. Pense numa sensação horrível, misericórdia. Eu lembro que eu estava deitada e estava com dor de cabeça. De repente, né, eu me sentei e já comecei a sentir o coração acelerado e gelei. A sensação era de morte. Aí eu fui levada às pressas ao hospital, só que infelizmente, né, os médicos não estão preparados. Eu não sei se hoje estão, mas naquele tempo estavam não. Me tacaram um soro. E quando o médico se aproximava de mim, eu só dizia a ele, dá uma friezinha aqui. Uma friezinha. Só que era ansiedade avançada, que ardia meu nariz e aqui também, né? E o coração acelerado. E a minha pressão estava bem, o coração só estava um pouco acelerado, né? Devido à crise. Mas foi uma das piores. Mas não foi a pior. A pior. A pior. Essa foi a primeira. Foi. Essa primeira tu já sentisse o coração acelerar? Uhum. Coração acelerar e o gelo. O gelo. Isso, que era essa friezinha que eu dizia. Essa frieza era no teu estômago? Era, no nariz, eu sentia ardência e descendo pro meu estômago. Era uma friezinha que eu dizia. Dava desespero assim de você sair correndo, Sim. Sair do lugar? A vontade era correr, desbandeirasse no mundo, sem destino nenhum. E a sensação de medo, de pavor? Pior ainda. O coração acelerado, ele dava medo. Porque o que passava na sua cabeça? Passava que você estava infartando? Isso. Não, infartando não, mas era como se eu estivesse morrendo. É uma explicação, tipo assim, não tinha explicação para o que eu estava sentindo naquele dia ali. A primeira crise que me deu, eu não sabia decifrar o que eu estava sentindo. Fui para o hospital, tomei soro, não me deram remédio nenhum, por conta que eles não sabiam o que estava se passando por mim, só pediram para procurar um cardiologista, né, que foi feito isso, eu procurei, não constou nada. Aí o cardiologista foi e passou um remédio de ansiedade para mim. Mas já passou o remédio de ansiedade? Mas não diagnosticou nada. Eu lembro que tem uma amiga da gente em comum, que quando você estava nesse processo de tentar descobrir o que você tinha, né? Que ela disse assim, eu tenho isso. Que era arritmia, né? Que era arritmia. Sim. Não era isso? Isso. Aí você chegou para mim e você disse, Williams, eu descobri o que é. Sim. Eu tenho isso. Uhum. Você chegou a tomar remédio para isso? Ela mesmo que me deu o remédio. Aí eu fui e tomei, quando eu cheguei em casa, ela me deu 2. Ela disse, o teu problema é arritmia. Meu amigo, eu tomei o remédio e bebi leite, porque na minha mente aquilo ia me matar, o remédio ia me matar. Entendeu? Então veja, minha gente, não podemos nos medicar. Se eu estou sentindo uma coisa, a outra pessoa diz que está sentindo do mesmo jeito, dizer, não, é isso que eu tenho, você tem também. Não. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Porque você pode estar com um problema, vai tomar um remédio para outra coisa e você pode piorar aquela situação. Você pode até gerar outro problema em você, sim, achando que está tomando um remédio certo. Não, porque fulano disse que passa por isso e é esse remédio. Nunca faça isso. Nunca brinque com o seu corpo, nunca brinque com a sua mente. Procure um profissional. Sim. Procure uma pessoa que sim, vai primeiro fazer todos os exames, ver tudo o que você tem realmente, passar o remédio certo, o diagnóstico certo, dizer o que você tem. Mas não fique se julgando, fulano falou que sente essas coisas, eu sinto do mesmo jeito, eu sou assim. Não. Você não pode dar um diagnóstico a você. Eu não sou médico.
ela não é médica. Então eu não posso dizer. Mesmo que eu sei que os sintomas são desse jeito, mas quem pode dizer será um médico, que vai fazer todos os exames responsavelmente e dizer, não, realmente você tem isso, realmente você precisa disso. E a gente não pode ir para o vídeo de internet que diz, eu vi esse vídeo e disse que eu tenho isso. Não tem como saber, né? Você vai ter que procurar um profissional para que ele possa realmente estudar o seu caso, fazer os exames necessários e dizer realmente se você tem ou não, certo? Então essa foi a sua primeira crise em casa. Em casa. Segunda crise, lembra? Pronto, ficou só dando um relancezinho, sabe? Depois dessa primeira crise, fiquei tipo de orelha em pé, como se diz. De vez em quando eu começava a sentir. Pronto, só deu essa primeira crise. Depois de 4 anos. Tomou o remédio que essa amiga lhe deu, tomou uma vez só? Esse remédio só surgiu depois. Essa primeira crise que me deu, uma primeira vez que deu, passou 4 anos. Depois de 4 anos, ela começou a desencadear de novo, que foi aí aonde ela me deu o remédio, né? Foi depois da morte de uma mulher lá. Surgiu a morte de repente, quando foi de manhãzinha, foram me comunicar que ela tinha morrido. 8 dias na frente, eu estava sentindo a mesma coisa que ela. Infelizmente, quem tem ansiedade atrai, eu particularmente. Se você chegasse para mim dizendo que estava com dor de cabeça e estava adormecendo na banda do seu rosto, depois estava eu sentindo a mesma coisa que ele falou, que eu atraía para mim. Veja a força do psicológico, né? Lúcia, uma coisa importante, quando te dá a primeira crise, o momento de tua vida, você estava passando por alguma situação ou estava tranquilo naquele momento? Tranquilíssima. Ela surge do nada. Veja, isso é importante, porque assim, muita gente diz assim, fulano está passando por isso porque teve alguma perda de alguém, perdeu alguém, está passando por alguma necessidade. Não. Influencia a dar mais forte, né? Mas isso surge do nada. Influencia. E geralmente, minha gente, quando as pessoas têm crises de ansiedade, de pânico, uma dessas síndromes, sempre acontece quando a pessoa está na melhor fase da vida. Porque é isso que a pessoa questiona e as pessoas que estão do lado, ao seu redor, não entendem. Como diz assim, mas você tem casa, você tá bem, você trabalha, você não sabe, você é nova, você tem saúde, por que você está desse jeito? Então a pessoa não entende por quê. A pessoa está na melhor fase da vida dela. E de repente ela não entende. Veja, hoje está sendo muito aceitável porque estão vendo artistas famosos, né? Que tem muito dinheiro, mansão, pode viajar para onde quiser neste mundo, com quantos carros, né? Nós vê aí Padre Fábio de Mello, né? E outras pessoas que estão aí na fama, no auge, mas que estão passando por problemas aí psicológicos terríveis. Então as pessoas estão vendo, não é uma falta de dinheiro. E nem falta de Deus. E nem falta de Deus, principalmente falta de Deus, né? Porque a gente tem um grande exemplo aí, Padre Marcelo Rossi. Padre Fábio de Mello hoje. Padre Marcelo Rossi, se tiver alguém mais carismático, mais que vive ali em Deus, rezando, né? E enfrentou uma grande depressão profunda, né? Então não é falta de Deus, não é falta de dinheiro, nem excesso também de dinheiro, né? Então a gente temos que entender. É um problema, é um funcionamento cerebral, é uma função do nosso cérebro que a gente tem que entender. Falta ali alguma química, teve algum probleminha ali que aconteceu, como qualquer outro distúrbio, como qualquer outra doença que pode surgir no nosso corpo. Não é besteira, como nós costumamos dizer aqui no Nordeste, não é pantim, né? Não é nenhum pantim, mas sim um problema ali de saúde sério, que deve ser tratado, que deve ser falado, comentado na nossa família, sem nenhum tipo de preconceito. Seja bem-vinda, Dalva. A próxima é com você, viu, Dalva? Vamos marcar. Sim, Lúcia. E ali como foi essa segunda crise? Deu mais forte? Foi. Teve uma perca ali de uma pessoa? Foi. Então ajudou isso vir mais forte ainda. O que me passaram, que ela estava sentindo, eu senti na crise. Eu estava preparando o almoço, eu lembro. Aí começou. Então, da mesma forma que disseram que levaram ela para o hospital, me levaram. Da mesma forma. Então, veja, está ali preparando o almoço tranquilamente, não estava pensando em nada, só ali cuidar do almoço e de repente a crise veio. Como foi nesse momento? Parou de fazer o almoço? Foi. Eu peguei, fui para casa do meu irmão, já dizia a ele que eu quero que eu estava sentindo.
Aí daí eu já comecei a sentir que tava piorando, e fui piorando. Foi ao hospital? Fui. Cheguei lá, não fui tratada bem. A mulher, a recepcionista, me tratou muito mal. Então eu saí do hospital parecendo doida, desesperada, sabe? Normal, eu já não sou, né? Já não sou avexada. Imagina eu em crise, misericórdia. Aí eu saí do hospital, nem a pressão minha ela feriu, que ela relatando que aquilo ali se tratava imposto. Mas minha gente, eu tava pensando que eu ia morrer. Aí corri ligeiro, comprei uma água de coco. E agora no maior desespero do mundo. Agora desespero. Tomei água de coco ligeiro, me direcionei à farmácia. Aí foi aí que a menina da farmácia disse: se acalme. Isso é ansiedade. Você tá com... Ela falou assim, que tava com ansiedade generalizada. Isso. Entendeu? Que ela tinha, e que ela tinha síndrome do pânico. Aí foi aí que começou, né, como se diz, eu comecei a descobrir o que realmente eu tinha. Através da farmacêutica. Entendeu? Aí ali você já toma algum remédio? Foi, ela me deu. Não, ela me deu um remédio natural. Ela disse: tome esse, mas não serviu, porque eu estava no estado grave. Entendeu? Eu estava tomando remédio natural, que uma pessoa normal tomava, né? Não fez efeito nenhum. Água. Cheguei em casa, meia-noite, a crise de novo. Parti para o hospital de novo. Só era dentro do hospital, mas não tinha diagnóstico. Entendeu? E ali... Você é recomendada a procurar um profissional, ir no psicólogo? Me foge da mente agora, se ela me indicou, não me lembro. Mas você procura, algum momento dessas crises suas, um psicólogo? Depois de muito sofrimento, eu procurei psicólogo, não gostei, né? Sabe? Tipo assim, eu só falava com a mulher e ela retribuía pouco. Então, assim, eu não gostei de psicólogo de jeito nenhum. Veja, pessoal, aqui não é uma crítica a psicólogos. Entenda uma coisa. Tem momentos e tem pessoas que, dependendo do grau que está, não vai ser um psicólogo que vai resolver. Aí vai ser o psiquiatra, né, que vai ter que entrar alguma medicação para poder controlar, sim, aquela ansiedade, aquele probleminha que a pessoa está. Né? Não vai ser só um psicólogo que vai resolver. E o psicólogo resolve, claro, com certeza. Resolve. Mas a gente temos que entender uma coisa. Cada ser humano é único. Cada ser humano funciona de uma forma diferente. Tem pessoas que só com o psicólogo resolve. Tem pessoas que precisam de uma medicação, né? Precisa passar pelo psiquiatra. Então, a gente temos que buscar. Não podemos parar, certo? Lúcia não se sentiu bem, tipo, para ir para o psicólogo só falar. Por quê? Ela queria muito logo uma solução. Ela queria resolver algo imediato e não se resolve rápido assim. Né? A gente temos que ter calma, paciência e várias vezes, né? Até a gente conseguir aos poucos e ali. Mas pela vida que Lúcia tinha agitada e pelo que ela queria rapidamente resolver, de imediato o psicólogo seria quase ali inútil para ela naquele momento e especificamente para o caso dela e a forma que ela estava naquele momento, certo? Então ali você desiste de ir para o psicólogo. Sim, desisti. E procura... Só fui uma vez só. E procura força na igreja. Sim. Procurou força na igreja. Eu acho que foi onde a gente se encontrou, não. Foi não. Você já vinha, mas não falava, e depois a gente se encontrou, e depois que eu fiquei sabendo... Foi, isso. Foi aonde eu encontrei, procurei força. A fé ajuda. Mas a medicação também é preciso. Mas ali a fé ajuda em que sentido ali? Aonde você ali teve algumas soluções ali? Eu sentia Deus comigo. Entendeu? E eu aprendi que nós somos seres humanos. Não estamos... todos nós iremos passar por um momento difícil, né? Então, eu sentia Deus comigo. Teve sim uma época que abalou. Foi recente. Na pandemia, né? Que eu peguei de novo. Teve de novo na pandemia. Quando eu peguei o Covid, eu quase morri. Aí, depois do Covid, voltou. Aí foi onde abalou a minha fé. Eu perdi a fé em Deus. Perdi. Eu perguntava a Deus onde ele estava. Porque ele estava vendo aquele sofrimento, não estava fazendo nada. O amanhecer era a pior parte da minha vida. O raio do sol, ele me entristecia. Eu dizia: o senhor está onde? Onde é que o senhor está? Que o senhor não está vendo eu sofrendo? Depois me tire logo, me leve logo. Era isso que eu dizia a Deus. Veja, vai perdendo os sentidos de viver, né?
vai perdendo o gosto só de amanhecer, de acordar, de mais um dia, né? Veja o quanto isso é forte. Você não querer ver a luz do dia, você não querer que amanheça. Então, veja, gente, é algo muito sério. É algo muito sério. Então, assim, pense direito quando você tem alguém ali do lado que está sofrendo, que está com uma dor, que diz, olha, não sei nem explicar o que eu estou sentindo, sabe? Seja o máximo, sabe, dizer assim, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer por você. Eu entendo que você está sofrendo, mas vamos tentar resolver isso. Vamos, sabe? Não fique achando que a pessoa está só brincando. Dê atenção. Quando alguém realmente diz assim, eu não estou bem, sabe? Eu estou perdendo o gosto da vida, eu estou com uma tristeza que eu não estou sabendo explicar. Cuide dessa pessoa, né? A gente temos aí muitas pessoas, Lúcia, que infelizmente acaba tirando a própria vida. E muitas causas, minha gente, é na loucura, sabe? De a cada dia vai perdendo gosto, é sofrendo, vê as pessoas, ninguém sabe, todo mundo olha assim com indiferença de, isso aí tá passando pelo problema, mas isso é besteira porque não tem nada acontecendo, a pessoa tem de tudo. E a pessoa vai se sentindo sozinha, vai se isolando, vai se escondendo da dor. E às vezes acaba tirando a própria vida. Né? Que a pessoa não quer se matar, ela quer tirar a dor. Né? Então, assim, passou alguns momentos na sua cabeça, Lúcia, dizer assim, não quero mais viver, eu vou tirar a minha vida. Você vê mesmo, esse pensamento? Você mesmo é prova disso, né? Eu trabalho na rede social, né? Acredito que algumas das pessoas que estão aqui assistindo acompanham, mas eu nunca fui de estar relatando sobre isso, porque para muita gente poderia ser que eu estivesse fazendo de vítima. Então, assim, eu sempre engoli o choro, gravava ali, mas eu nunca fui de expor isso nas redes sociais. Sim, eu tinha esses pensamentos. Uma das pessoas que eu já partilhei foi você. Vinha, né, por conta que era muito sofrimento, sabe? Eu não encontrava solução. Então, minha casa, eu não gostava dela, sabe? Era uma sensação horrível estar ali dentro. Uma das coisas que me ajudava era a natureza. E eu me aproximei, há uns anos atrás, me aproximei de Deus. E dessa última vez, eu não queria ouvir falar dele. Veja, e quando você chegava assim desesperada na igreja, a gente tinha momentos de adoração diante do Santíssimo, e eu olhava assim de lado, você estava Lúcia lá, morrendo de chorar, se acabando de chorar. E ela voltava renovada. Ela ia muitas vezes ali, sabe, destruída, sabe, ia só pela graça, como alguns estavam a dizer. Hoje eu só vou pela graça, Williams. Mas diante do Santíssimo, ela ali, diante da presença de Deus, ela chorava, ela se entregava e voltava com combustível de volta para a vida. Né? Então veja como é importante sim a gente ter fé, a gente buscar Deus. Ajuda, mas a gente só não pode dizer assim, não, só isso basta. Tá certo? Pode ser que para alguém esteja, é como eu disse aqui já no começo, nem toda pessoa que funciona para um pode funcionar para o outro. Né? Então tem pessoas que só pela fé conseguem. Padre Marcelo Rossi, como a gente citou aqui, ele venceu sem tomar nenhum comprimido, só pela fé. Tá certo? A minha crise de ansiedades que eu enfrentei, nunca tomei nem aqueles remédios que o povo diz que é natural. Né? Eu passei sempre e luto pela fé. Mas tem pessoas que não. Então eu não posso dizer, olha, só reze, só reze, só reze, porque senão a pessoa vai também achar, eu estou rezando, eu estou buscando a Deus, mas não está resolvendo. Calma, reze. Mas também procure os médicos, procure a medicação se for preciso, com pessoas responsáveis para se tratar por inteiro. Né? A gente é corpo, mente e alma. Então a gente tem que tratar desses três, não só de um. Né? A fé é importantíssimo, mas muitas vezes é necessária a intervenção médica, que também foi deixada por Deus para poder nos ajudar mais ainda. Tem uma mensagem aqui de João Vitor, lá de Patos. Fala, pode falar. Ele falou, eu tenho tudo isso também. Eu tenho ansiedade, transtorno, pânico, é muito ruim. Meu maior medo é de morrer. Quando penso na morte, fico muito mal. Tá vendo? Então, veja, João Vitor, né? Isso, lá de Patos. João Vitor, lá de Patos. Veja, ele também relata tudo aquilo ali que a gente está falando hoje. Então, João Vitor, preste atenção nessa live, assiste depois, que você vai me dar aí muita luz, muito caminho, para que você também possa buscar ajuda. Só digo uma coisa a você, cuide. Não deixe para cuidar para amanhã, não deixe para cuidar para depois, não fique deixando para depois. Cuide enquanto ainda a gente pode, a gente tem força, né, Lúcia? Sim. Porque eu já vi pessoas que
não consegue ir mais com suas pernas para buscar ajuda, né? Caso de internação, porque foi deixando, foi empurrando com a barriga, como a gente costuma dizer, e quando foi cuidar, já foi tarde demais, né, Lúcia? Então, Lúcia, a fé ali te ajudou muito também, né, nesse caso, e chegou o momento de Lúcia ir mesmo ao médico, ter um diagnóstico. Aí, quando começou a afetar não só a alma, como se diz, que a depressão, a ansiedade, tudo isso que envolve doença mental, eu falo que é uma doença da alma, mas quando começou a me afetar, começou a afetar a minha pressão, você tá entendendo? Isso. Começou a oscilar muito, subia, baixava. Aí foi onde eu procurei de fato ajuda, porque até então eu tinha medo da medicação, eu tinha medo do remédio, eu tomava o remédio e cuspia para trás. Eu tinha medo, para mim ele ia me matar. Olha. Pessoal, uma pausinha aqui agora, né? Para dar até um tempo de vocês tomar uma água, né, se for necessário, alguém precisar até ir no banheiro. Quando falei da live, né? Então alguém quis patrocinar essa live, ajudar essa live, né? E já deixo de já, quem quiser nos ajudar para que essa live possa crescer, esse podcast possa crescer cada vez mais, né? E mandar um presentinho para a Lúcia, né? De nossa amiga Joselma, né? Que ela tem todos os produtos aí da Natura, da Avon, da Boticário, e ela deu um presentinho à Lúcia. A Lúcia faz um pouquinho da propaganda dela, dos produtos. Depois né? Eu vou gravar um vídeo para ela. Minha querida, muito obrigada. Fala a arroba dela aí, por favor. Joselma. Isso. Joselma Consultora. Depois eu vou deixar para vocês lá no meu Instagram, e o contato dela, e depois eu vou mostrar para vocês o que foi que ela mandou para mim. Desde já, muito obrigada, viu, minha querida? Depois eu vou seguir você. Deixa eu terminar a live. Eu vou seguir. Então, as próximas lives, né, os próximos podcasts, alguém esteja querendo patrocinar, ajudar para poder crescer cada vez mais, né, dando até presente para os convidados. Eu agradeço de coração, tá certo? Então vamos lá, Lúcia. Aí você foi, sim, ao médico. Sim. O que você procurou ali? Qual foi a sua primeira, assim, eu vou logo a um psicólogo, vou a um psiquiatra, vou a um neuro, vou a um clínico? Qual foi ali a sua primeira indicação? Tipo, eu comecei a fazer exame cardiológico, né? Não vi que não deu nada. Aí foi através de uma amiga. Você foi fazer exame do coração porque você achava que tinha algum problema disse, amiga, isso é do coração. Fiz, não deu nada. Aí uma amiga minha sentia essa mesma coisa. Ela disse, e o que você está passando é isso. É esse médico que você tem que procurar. Que foi o Dr. Zé Maon. Que é quando eu preciso, eu corro para ele. Ele é um médico Ele é psiquiatra. Psiquiatra. Isso. Exatamente. Então você foi diretamente para ele? Não foi para psicólogo? Não fui mais. Não gostei. Mas você já tinha ido para o psicólogo? Uma vez só. Uma vez só. Não gostou da experiência? Não gostei. Então veja, hoje como terapeuta, Lúcia, há algumas pessoas que eu atendo dentro da terapia, e quando eles vêm a primeira vez, eu digo a eles, olha, a primeira coisa que você tem que vir preparado é para fazer sessão de terapia. Se você vir à primeira sessão achar que vai curar alguma coisa, vai perder tempo. Porque a gente vai trabalhar com a mente. A gente vai trabalhar com o eu da pessoa. A gente vai trabalhar com a doença que ela não pode sair e dizer assim, vou tirar um raio-x e vai estar aqui, ó. Aqui está a depressão. Olha, essa manchinha aqui, ó, é a síndrome. Não existe. É a pior doença. Não tem. Então, eu digo para aquela pessoa que vem ser tratado comigo, só coloque um objetivo de vir para todas as sessões até você se sentir bem, né? Esse é o primeiro objetivo, porque muitas vezes vai a primeira vez, não gosta, às vezes vem tão, sabe, atribulada de tanta coisa e tão afobada querendo resolver aquilo ali que na primeira vez já desiste ali das sessões. Então, vá fazendo as sessões, vá buscando a sua melhora, vá buscando esse seu conhecimento. E ali o psiquiatra passou os remédios. Foi. E eu não tomei. Não tomou. Por que, Lúcia, não tomou os remédios? Porque eu tinha medo da medicação. Não chegasse a tomar nenhuma vez para experimentar? Tomei. Aí, para mim, ele tinha feito efeito contrário, mas não era. Ele estava fazendo o efeito colateral em mim. Que foi quando eu tomei, meu corpo começou a formigar todinho. Aí eu disse, ele fez efeito contrário, mas não foi. Porque também
a medicação ela vai demorar. Esse tipo de medicação elas não resolve de imediato. Tem um tempinho para que o organismo vá acostumando. E quando você vê que não está indo bem, você tem que voltar no psiquiatra para ele saber que deve melhorar. Ou aumentar a dosagem, ou baixar essa dosagem. Né? Certo? E também algo muito importante aqui que eu não posso deixar passar. Nunca desiste de uma medicação por você próprio. Não existe. Né? Ela fez isso é um erro muito grande. Nunca desiste. Por exemplo, tem pessoas que eu estou tratando que dizem assim, William, eu estou me sentindo tão bem que eu não quero mais tomar o remédio, porque eu estou me sentindo que eu não tenho mais ansiedade. Eu digo, olha, não. Só quem vai dizer a você que você não deve tomar mais vai ser o seu médico. O psiquiatra que passou o remédio para você, e ele vai fazer o que a gente chama do desmame, que vai tirando aos poucos para que seu organismo não vá sendo mais dependente daquele remédio. Então o que é que acontece? A pessoa está tomando um remédio, ela está se sentindo super bem, está fazendo a terapia, está ajudando mais ainda, mas quando ela tira a medicação, por isso que chama desmame, porque é que está acostumado com aquela mamadeira, está acostumado com aquele leitinho ali. Então você tira de uma vez, é como uma criança. Se a mãe tirar o peito de uma vez, ela vai chorar, vai espernear, tem que tirar aos poucos. Então é isso que o psiquiatra vai fazer, vai tirando a medicação aos poucos, até aquela medicação ir saindo do seu organismo e você ir se acostumando sem mais aquela medicação. Então nunca tire qualquer medicação que o médico passou por você próprio. Volte para ele quantas vezes for preciso, até ele saber que realmente você não precisa mais daquela medicação. Então, você não tomou a medicação? Não. Primeira vez que eu fui para ele, que ele passou para mim, eu não tomei. Fiz o teste, né, e eu falei que ele tinha feito efeito colateral e passei um bom tempo sofrendo. Passou um bom tempo sofrendo. Em casa, calada, com isso? Não, eu tinha que sair, eu tinha que ver a natureza, porque se eu ficasse em casa, misericórdia, uma das coisas que me fazia bem era a natureza. E a gente temos que aprender a nos ajudar. Ficar em ambientes que lhe fazem você se sentir bem. Se você está dentro de casa, está se sentindo mal, saia para algum lugar, vá para uma calçada. Se não quer conversar com ninguém, não converse. E teve uma coisa assim, Lúcia, interessante. Teve alguma fase da sua vida, não sei se eu percebi isso errado, que você começou a contar isso para todo mundo. Sim. E há um erro nisso aí. Não sei se você vai concordar comigo. Mas é errado. Quando a gente começa a contar para todo mundo, vai ter as pessoas que entendem, vai ter as pessoas que vão julgar. E o perigoso, o medroso, o difícil é aqueles que não entendem, os que vão julgar, que vai tornar a situação pior. Então, o porquê de eu partilhar para todo mundo? Eu tinha uma necessidade de conversar. E repetir palavras para as mesmas pessoas é chato. Porque eu repetia tudo o que eu estava sentindo, entendeu? O William foi um dos melhores psicólogos. Óbvio, quando eu precisava. E não era nem psicólogo, gente. Hoje eu sou terapeuta, mas funcionar como psicólogo para ela. Então, meu erro foi esse. Eu partilhava para Deus e o mundo. Teve pessoas que me assustavam. Porque, assim, eu procurei pessoas, como se diz, religiosas. E vai falar nesse detalhe aqui agora. Teve alguém que falou que algum problema espiritual? Teve também, disseram que era problema espiritual. Outros falaram que era falta de Deus. E teve outras pessoas que falaram, mas mulher, tu tá uma pessoa que eu esperei uma palavra de Deus, chegou e falou, mas por que você tá assim? Se você tá bem, se os seus estão bem, meu amigo, isso me matou. Eu lembro, Lúcia, que eu cheguei até na igreja e Lúcia não pôde ir porque estava bem mal nesse dia. E disse assim, cadê a Lúcia? As pessoas perguntavam até hoje. Alguém quando me vê, não pergunta sobre mim, pergunta cadê a Lúcia? Eu não sei porquê, né? Pra você ver o grau de amizade que a gente tem. E diz assim, cadê a Lúcia? Aí até esses dias passou o pessoal da Ramada do Riacho. Eu amo. E eles perguntaram, e Lúcia, como é que tá? A Lúcia tá bem? Oh, meu Deus. Eles entram na rede social e perguntam, e Lúcia? Eu digo, tá bem. Oh, meu Deus. Então eu disse assim, a Lúcia não pode vir porque a Lúcia tá mal. Aí Lúcia tá com o quê? Eu disse, a Lúcia tá com... eu não falava que era síndrome, do pano dizia, Lúcia está com depressão. Aí as pessoas faziam da igreja, Lúcia? Mas Lúcia não é uma pessoa de fé? E isso matava pra gente se calar, pra gente não dizer, porque dizer que estava com uma depressão, dizer que estava com uma síndrome era dizer, carimbar que não tinha fé. Não era nada disso, né? A gente era, naquele tempo, Lúcia, a gente vivia mais para Deus do que para nós. Sim, sim. A gente, a gente vivia mesmo aquela dedicação voltada para Deus. Então,
Não era uma falta de fé de maneira nenhuma. Não era uma falta de fé. Pelo contrário. Ao contrário, nós estávamos mergulhados em Deus naquele período. E mergulhava mesmo. A gente ia no carro rezando o texto antes de chegar lá. A gente já ia partilhando a palavra de Deus. Compromisso toda semana. E era toda semana. Tinha semana que a gente começava na segunda e só terminava no domingo. A gente fizemos encontros de casais. A gente se doava. E Lúcia também encontrou outro meio de se sentir bem. E foi através das ajudas, né? Você começou aí uma campanha de pedir roupa, de pedir alimento. Sim, né? eu gosto dessa área de ajudar o povo. E graças a Deus a gente era muito abençoado assim, porque a gente chegava na igreja, né, Lúcia? Dizia, olha, tem uma família precisando de alimento, e as pessoas traziam, ajudavam. E Lúcia disse, isso está me ajudando muito. Me encontrei nisso aí. Porque ela via também a necessidade das pessoas, né? Via sofrimento. E ela encontrava força no sofrimento. E, Lúcia, eu fazendo aí o curso de terapeuta, eu descobri isso. Que também é terapeuta você ajudar. Você se doar para os outros. Minha gente, eu gosto disso. Você se doar, você ver outras realidades de pessoas que estão necessitando. Você ajudar também ajuda você a sair desses momentos de tristeza, momentos de depressão. Então você começou a ajudar e se sentiu muito bem. Com as ajudas do povo, né, minha gente? O povo ajudava, dava roupa, né? Pedia nas portas. Alimento. Às vezes era necessidade de dinheiro para comprar remédio. Foi até no tempo de Vini, lembra? Vini, na minha comunidade lá, saí pedindo, o pessoal arrecadou. Então é isso, hoje eu me vejo, sabe? Eu gosto. Isso também, tu pode dizer assim, a fé ajudava, ajudar quem precisava também ajudava. A fé ajudava e a fé em ação, como se diz, né? De, tipo, fazer isso, a caridade, sabe, quando tem alguém na minha comunidade que eu sei que tá precisando, se eu puder no off, eu puder fazer algo por ela no off, eu faço. Se não, eu saio batendo. O pessoal das redes sociais, muita gente me conhece, sabe? Muita gente ajuda quando eu preciso. O pessoal me conhece, sabe? Quando eu preciso para ajudar o povo ajuda. Sou muito grata ao povo, sabe? Que se doa e dá o seu sim. Então, Lúcia, e ali você parou os remédios por si próprio? Sim, aí foi aonde, tipo, nessas fases aí que eu estava só sentindo por dentro, que ainda não tinha afetado a minha pressão, eu não tomei. Mas quando o negócio foi ficando sério, que começou a alterar a pressão ir para 16, meu amigo, eu digo, o negócio tá errado, eu tenho que tomar remédio. Ou eu tomo remédio ou eu morro. Aí foi aonde eu optei por tomar. E não foi fácil, meu Deus. Tem alguma pergunta aí, Lúcia? Alguém? Deixa eu ver aqui. Se você tiver alguma pergunta, quer compartilhar também alguma coisa aí na live, pode compartilhar também, que a gente vai estar aqui comentando com você também. Boa noite. Então, veja como foi difícil, né? Como foi difícil todo o processo de descobrir, de entender o que tinha, mas foi avançando, né? E graças a Deus ela teve ajudas, né? De amigos verdadeiros que chegou nesse momento certo para ajudar, pessoa que deu uma dica certa de onde ela devia buscar um tratamento, e ela foi em busca disso aí. Tem alguém aí, Luciana? Pode falar o nome? Tem Isabela. Boa noite. É bem assim. Uma das coisas mais questionadas é o fato de sermos religiosos. Um outro sinal é o modo de ser sorridente, brincalhona, ou seja, aquela pessoa que aparenta estar sempre de bem com a vida, mas infelizmente é apenas uma forma de esconder todo aquele sentimento de angústia. É isso aí. Ela falou tudo, né? Poucas palavras. Quem foi? Isabela. Maria também de Recife, está na live. Lúcia, como você fez isso? Assim, começou a medicação, parou, e como você lidou aí pra frente com a síndrome? Aí foi dias difíceis, muito difíceis. Minha gente, como eu não estava conseguindo tomar medicação por medo, eu enfrentei, viu? Quando eu não estava me sentindo bem, eu ia o balanço lá de trás, na casa de manhã. Então eu procurava lugares que me faziam me sentir bem, entendeu? Mas era uma angústia que parecia que eu estava morta por dentro. Eu olhava para o céu e dizia assim, como é que eu não consigo mais sentir felicidade? Morreu, foi aqui dentro de mim. E daí o tempo foi passando e foi aliviando. E aliviando, quando eu menos esperei, eu já não estava sentindo mais nada, mas sempre em alerta. Quem tem isso pode passar um tempo sem sentir nada, mas sempre em alerta.
Isso que ela está dizendo aqui é muito importante. Por quê? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu curei. Gente, a cura existe. Sim. Mas tenha certeza, é para o resto da vida. Se você disser assim, eu estou curado, então eu vou cair no comodismo, me jogar no sofá da minha casa, eu não vou buscar, sabe, manter ali uma boa relação, organizar a minha vida, tá se policiando, né? Né? Se é através da fé, que mantenha a sua fé na religião ali que você segue, e se cuidar. Não em nenhum momento se desligar. Porque quando você cai no comodismo, ela volta e pode voltar até pior. É isso, Lúcia? Uhum. Alguém falou mais alguma coisa, Lúcia? Felipe, quero perguntar. Lúcia, como você está hoje, depois de tantos anos lutando contra isso? Hoje, como você se encontra por dentro? Como você se encontra por dentro? Como está você hoje? Pronto, essa é a pergunta Felipe. Que eu ia fazer agora, Felipe. Felipe, você estava lendo a ficha, Felipe, faltou você aqui, meu irmãozinho. Então, Lúcia, essa é a pergunta que o Felipe já fez. Como Lúcia está hoje se sentindo? Como Lúcia lidar? Lúcia está curada? Lúcia não tem mais? Lúcia não tem recaída? Porque a gente vê Lúcia no TikTok. Sim, falar de TikTok, que você explique isso, Lúcia. Uma fase também na minha vida de ansiedade, eu teve um refúgio para mim, que foi o TikTok. Né? Muitas pessoas criticam redes sociais, tudo. Gente, uma faca na mão de um assassino, ela faz um estrago terrível. Mas uma faca na mão de um cozinheiro, ele vai fazer deliciosos pratos, não é? Então, não é a ferramenta, mas como se usa e para que se usa. Então, o TikTok para mim, quando eu perdi minha mãe, fiquei sozinho, dentro de uma casa, sem irmão, sem ninguém. Eu passei um período da minha vida sozinho, no luto de ter perdido minha mãe. E eu não tinha com quem conversar, porque eu fui morar em outro lugar, eu não tinha amigos por perto, não tinha ninguém. Eu fui para uma cidade em que eu não tinha ninguém por perto para me dar um apoio, para conversar comigo. Os amigos que eu tinha parece que esqueceram desse período, e eu não recebi nenhuma mensagem. Sabe, de perguntar assim, William, como é que você está? Eu passei um período sozinho. E gravar os vídeos do TikTok era onde eu saí um pouco, sabe, daquilo que eu estava sentindo e me distraía com o TikTok. Tanto que eu disse para a Lúcia, eu estou fazendo TikTok. E a Lúcia começou a fazer primeiro que eu. Lúcia, isso mesmo, William. Eu não colocava a minha cara, que eu tinha bastante vergonha. Eu colocava o vovô Chiquinho, que era um bonequinho. E eu mandei para a Lúcia os vídeos. Lúcia disse, William, eu postei aqui, as pessoas tudo comentando, falando que dá muita risada. E Lúcia, vai, continua. E ela não sabia que o incentivo dela estava sendo muito bom, porque foi com esse momento que eu também teve refúgio. Então, assim, a rede social chega na sua vida. Ali o TikTok e outros. Lhe ajudou também. Ou não, ou aquilo te deixou mais vazio, te perturbou mais? Como foi a rede social? Eu me ausentei do Instagram e fui pro TikTok. Eu não quis dar cara no Instagram, né? Eu me ausentei e fiquei no TikTok. Porque, assim, é um mutirão de sentimentos, né? Às vezes você pensa que as pessoas dão raiva de você. Meu Deus do céu. Sabe? Às vezes eu digo, será se o povo tá com raiva de mim? Tipo assim, às vezes eu não queria ver o povo, sabe? Não queria ver as pessoas. Então, é inexplicável. Mas gravar em TikTok Eu amava. Ave Maria, eu me escondia ali. E gostava quando eu começava a me pintar, botar coisa diferente. Foi um refúgio. Foi sim. Eu lembro que o TikTok, logo no começo, eles tinham, como se diz, um filtro que deixava os olhos bem grandão, a boca bem enorme. Ainda tem, né? Mas as pessoas faziam muito vídeo com aquilo ali. Uhum. E Lúcia fazia muito daqueles vídeos. Eu lembro que eu cheguei numa comunidade e a pessoa disse assim, Lúcia grava uns vídeos que eu não gosto, né? Aí eu disse assim para a pessoa, mas você não sabe o que se esconde atrás daquela boca grande, daqueles olhão. Ela já não tem boca grande. Ela está buscando superar uma dor, que só ela entende. A pessoa se calou. Então, assim, antes da gente julgar os outros, antes da gente apontar, a gente não sabe o que é que está por detrás, né? De um sorriso, de uma brincadeira, talvez a pessoa esteja ali buscando um refúgio, sua crítica pode destruir ou atrapalhar o processo que aquela pessoa está ali vivendo. Então, Lúcia, agora sim, deixo com você para falar como é hoje, Lúcia, como Lúcia está com a síndrome do pânico, não tem mais, está curada, e aí? Não, curada não. Eu sempre tenho uns gatilhozinhos, sabe? Eu sempre estou de orelha em pé. A gente
que tem esse problema, no caso faz em uns 11 anos que eu carrego essa batalha. Tipo assim, sabe, uma montanha-russa, às vezes minha pressão altera, já sei que é dela. Não posso ir muito acelerada no trabalho, porque me afeta. Mas dessa última vez que me deu, que foi forte mesmo, que é onde abalou a minha fé, me distanciou de Deus, e que de fato, né, me manteve distante dele por ter afetado a minha fé. Mas eu não estou em medicamento mais. Sempre andava com Rivotril, colocava debaixo da língua. Não estou tomando medicamento mais e nem estou, não estou tendo mais essas crises como eu tinha, como antigamente. Mas eu sempre vivo em alerta, sabe? Quando eu sinto qualquer coisa, eu tento me distrair e ficar em lugares tipo, onde eu me sinto bem. Te dá mais hoje alguma crise assim forte, como te deu antes? E o que você atribui essa melhora? Não sei explicar. Melhora. Acho que foi a medicação que eu tomei. A medicação? Sim, foi. Eu voltei a tomar. Então, aí você voltou a tomar a medicação. Hoje você toma alguma medicação? Não tomo mais. Não toma mais? Não tomo. Então, hoje o seu cuidado é como você já sabe o que tem. Uhum. Quando começa a sentir, eu tomo. Você toma aquela medicação. Tomo. E tenta buscar lugares que você... Que me sinta bem. Não fico perto de pessoas onde me deixam para baixo. Sabe? Que antigamente, como você falou, eu partilhava para Deus e o mundo, eu fazia isso. E eu me sentia muito para baixo quando as pessoas me questionavam fé e outras coisas. Então hoje eu já sei o meu lugar. Eu me posiciono onde é para me posicionar. Procuro me ajudar e estou voltando a ter a minha conexão novamente com Deus. Que aquela fé afetada, ela foi restabelecida. E tudo que eu tenho vivido e estou vivendo é para um grande testemunho, eu acredito. Eu acredito, né? Dentro de mim, eu penso assim. Então, você veja como são as coisas. Quando Lúcia, a gente caminhava para a igreja junto, tinha uma pessoa que participava desses encontros que ela tinha uma depressão muito forte. E ela, nos encontros, né, ouvindo ali a palavra de Deus, as direções de Deus, ela conseguiu se libertar. De tal forma que até hoje, já faz muitos anos, né, que a gente fez essa missão lá, até hoje essa pessoa não tem mais essa depressão, não voltou mais nenhum sintoma nela, e Lúcia não. Então veja, cada pessoa pode reagir a uma situação. Não é só, vá para a igreja, vá só no psicólogo, vá, sabe, no terapeuta. Não é só isso, menino. É um processo de descobrimento, de entender. Porque hoje, quanto mais a gente estuda sobre isso, mais vem uma interrogação no final. É algo muito misterioso, né? Sim. Que a gente deve, a cada dia, estudar mais, conhecer mais, estar mais atento a sobre isso. E Lúcia descobriu hoje, né, como lidar com isso. Na hora que vai vindo as crises, toma o remédio quando é necessário. Isso. E dar atenção e priorizar as ajudas. As ajudas. Isso, buscar a ajuda certa. A gente precisa, só que eu não... Qual seria o conselho que você dá hoje para uma pessoa que esteja com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que esteja com alguma doença dessa mental, né, que está precisando de ajuda, ou que está passando, alguém da família que esteja ali passando por isso? Primeiro, né, a experiência que eu vivi, lhe procure, porque eu tenho certeza que vai se sentir bem, assim como eu me senti bem, né, era uma das pessoas que me acalmava, era o William, e procure tomar medicação, procure um psicólogo não, como é? Um psiquiatra, né, e... Um terapeuta, um psicólogo, se for preciso. Eu mesmo não indico psicólogo não, porque eu não gostei, mas cada um, né? Mas isso é a experiência dela. Eu aqui não gostei. Já tem pessoas que foram tratadas só com o psicólogo e resolveram sem medicação. Tá certo? Tem uma mensagem aqui importante. Pode ler mais mensagem, a gente vai ler mais uma mensagem. Thaís, lá dos Patos, nossa Thaís. amiga. Ô, Thaís! Boa noite, amiga. Ela colocou, boa noite, amigo. Estou precisando da ajuda de vocês. Estou com crise de novo. Aí eu presenciei, no tempo que eu tava, né, amiga? No tempo que eu tava em crise, Thaís também tava. E eu tentava me sentir bem para ajudar a Thaís. Eu saía de casa às vezes, ia para lá conversar com ela. Às vezes eu na casa dela, eu tinha crise e não demonstrava. Aí eu ia embora para casa, porque eu dizia, não, vamos embora.
Mas já vai, amiga, mas só Deus sabe o que era que eu tava sentindo. Mas eu não queria que ela visse. Aí ficava eu, ela e o amigo... Eita, esqueci agora o nome. Amigo Chico, ficava nós três conversando. Só Deus sabe. Quantas das vezes eu não saí da casa dela com crise e eu não deixava ela ver. Então, Lúcia, qual é o conselho que você dá para essas pessoas Procure um psicólogo, um psiquiatra e psicólogo, né? Se você se sentir bem, procure também. Procure ajuda. Não faça como eu fiz. Passei um bom tempo, eu sofri. Eu penei tanto na minha vida, né? Procure Deus em primeiro lugar. Sem Ele a gente não chega em lugar nenhum. Nem tente, sem Deus. Nem tente. E Ele vai orientar, vai lhe colocar em mãos de profissionais que irá lhe ajudar de verdade. E esteja em ambientes onde você se sente bem. Eu me sinto bem na natureza. Eu amo a natureza. Quando eu estou assim... Se passar o dia andando comigo assim no lugar, vou ficar assim rodando, vendo a natureza, eu me sinto bem. Então, pessoal, veja, Lúcia hoje, né, ela não para a vida dela. Como eu acho isso muito interessante, diante dos nossos problemas, a gente não parar, né? A gente ir muitas vezes com dor, incômodo, né? Se você esperar só quando estiver bem para fazer as coisas ou procurar ajuda, você nunca vai, né, encontrar. Então, mesmo com dor, mesmo sofrendo, né? Algo que a gente dizia muito, e Lúcia dizia assim, o sangue pode dar na canela, né? A forma de dizer assim, pode estar difícil como estiver, mas a gente está lá, né? Muitas vezes tinha momentos que a gente voltaria destruído para a nossa missão, para o nosso trabalho, mas a gente ali, a gente dizia, não, eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que ir, porque ficar em casa não vai resolver. Ficar na minha casa, ficar parado não vai resolver. Eu preciso sim procurar ajuda, eu preciso sim sair, eu preciso estar com meus amigos. Nunca se feche. Fechar é a pior situação, tá certo? E deixa com pessoas que realmente você possa abrir seu coração, você falar, olha, eu estou sentindo isso, tá certo? E quando as pessoas perguntam, o que é que você pode fazer? Pelo menos fique aqui comigo, né? A forma de você estar perto de um amigo já ajuda. Você dizer assim, ó, fique assim comigo, né? Fique aqui só do lado. Às vezes não precisa nem falar, mas vai passar, espera a pessoa passar aquele momento que está aquela adrenalina, que não vai demorar muito. Né? Quando ela passar, esfriar mais, aquele pico ali você deve nem falar, deixa a pessoa, porque tem pessoas que se incomodam, não é porque ela quer, porque a forma que ela tá, se você ficar, tu tá bem, tá sentindo o quê? E hoje? Tem que distorcer. Não, você vai falar como não tivesse, mas ao mesmo tempo sabendo. Era o que ele fazia comigo. Entendeu? Então a presença dele me acalmava, a forma dele me mostrar que tipo aquilo ali era um nada, me acalmava. Tipo, eu ia... Veja, lá em crise eu contando piada. E, tipo assim, ele me desfocava daquilo, sabe? O importante é quando alguém tá em crise, desfoque a pessoa daquela situação. Tipo, funciona. Ele fazia no isso. momento, não é pra você falar do assunto. No momento é pra você tentar, sabe? Se você tiver condição, olha, vamos sair, vamos brincar, vamos pro parque, vamos pro shopping, sabe? Vamos pra beira do rio. Ah, eu não tenho condição de levar meu amigo pro shopping. Leva pra beira do rio. Vamos fazer um bolo. Vamos fazer um bolo, fazer alguma coisa. Vamos sair, sabe? Essa forma, por quê? Pra gente conversar outras coisas. Não vai falar de depressão, vai falar daquele assunto. Só aumenta. Você vai falar de outras coisas, vai rir com a pessoa, vai sair daquele momento ali, tentar distrair a pessoa. Eu contava piada, eu gosto de contar piada. E tava Lúcia chorando e rindo ao mesmo tempo. Não era, Lúcia? Era, William. E tava Lúcia dizia, só tu pra me fazer rir nesse momento. Então assim, a gente brincava, a gente dava risada das próprias situações que estava passando, né? Então eu brincava às vezes até com brincadeiras pesadas no momento que ela tá falando uma dor tão grande, eu tava brincando com aquele problema ali, como não fosse nada. E isso fazia ela se desligar, a sorrir naquele momento e iria controlando aos poucos aquele momento. Então, Lúcia, dando uma encerrada aqui, acho que já está no horário. Tem uma mensagem aqui ainda, antes de encerrar. Ivaneide está na live também. Maria Ferreira. Ela colocou assim: eu vivo uma batalha com minha filha, faço tudo para ver ela ficar bem. A luta é grande, mas Deus é maior. Tem muita mensagem aqui. Mônica, boa noite, tenho depressão, ansiedade, estou em tratamento, mas não consigo recuperar a vontade de viver. É uma fase, amiga, se ajude. Faça o que eu falei, tente ficar em lugares onde lhe faz sentir bem, né? Isso vai passar, pode ter certeza. E eu digo a você, tanto um terapeuta como um psicólogo vai fazer também você enxergar também
esse outro lado da vida que você não está conseguindo sair. Então, não tente lutar sozinho, não, tá certo? Tem pessoas que você vê assim, eu lutei sozinho, mas nem todo mundo, sabe, consegue sair sozinho. Precisar de uma ajuda, de um amigo, de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, vá, mas procure ajuda. Neide colocou tua irmã, Ivaneide. Isso é muito importante o que vocês estão falando, verdade. Lúcia, Sim. Agora vamos um bate-bola bem rápido. Bora. Aqui, tá certo? Se você quiser se aprofundar um pouquinho na explicação, bem, senão só uma frase também, certo? Tá. Família. Eu ia falar tudo, mas Deus é tudo, né? Família é meu alicerce. Seu alicerce. Isso. Amor. Minha família. Uma família. Isso. Amigos. Tenho poucos. Redes sociais. Minha área de trabalho. Vida. Tentando estabilizá-la. Fé. Restabelecendo ela. Deus. Meu tudo. Então, minha gente, foi esse primeiro podcast, né? Pronto, falei com Lúcia, falando sobre a síndrome do pânico por alguém que viveu e vive até hoje lidando com ela da melhor forma possível, né? Termino dizendo a você, não desista. Tem jeito para tudo. É só você insistir. Bata na porta quantas vezes for necessário que ela vai se abrir, né? Agradecendo mais uma vez a Joselma, né? Cosmético, que nos ajudou aí com um presentinho hoje para a nossa convidada Lúcia. E aqui fazendo um convite para cada um de vocês que queira ajudar para que esse podcast possa crescer cada vez mais, né? A gente precisa de muitas coisas. Hoje nós só temos 2 celulares, né? Mas a gente quer ter aqui um computador, uma câmera melhor, né? Até o espaço organizar melhor ainda, e tudo isso tem um custo e é alto. Então, aquele que queira ajudar, depois entra nas nossas redes sociais e pode entrar em contato e estar lá nos ajudando para que isso possa crescer. E o que a gente quer fazer isso? Passar informações, né? Isso mesmo. E quem sabe futuramente, né, Lúcia, a gente pode estar aí no podcast, eu e você, entrevistando pessoas. Olha, quem sabe, né? Quem sabe nós dois juntos, são projetos aí para frente para que a gente possa estar ajudando pessoas nesses momentos difíceis, quando vem uma palavra, uma direção, é muito importante, tá certo? Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, obrigado àquele que compartilhou, aquele que curtiu, aquele que comentou, foi muito bom o engajamento de cada um de vocês e teremos mais, né? Na próxima estarei divulgando com quem será a próxima pessoa que estará aqui no bate-papo, e se você também quiser presentear essa pessoa, é só entrar em contato comigo ou com o Lúcio também, que a gente vai estar nessa parceria junto aí, né, nos ajudando para que possa crescer e levar informações para as pessoas. Para seguir Lúcio na rede social, como é que a gente faz? Lúcia Maria Oficial. Colocando isso, já encontra em TikTok e todas as redes sociais. E apoio. Alguns projetos aí pela frente, Lúcia? Muito, bastante. Viu? Muito? Não tenho parado, não. Não tem parado. Tenho trabalhado bastante. E alguém que queira divulgar aí algum trabalho, só entrar em contato, conversar o dia, a loja, onde for, que Lúcia está lá. Já estou lá. Divulgando, não é isso? Isso mesmo, desse jeitinho. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o primeiro podcast Pronto Falei. E uma boa noite para cada um de vocês e obrigado pela presença. Tchauzinho, minha gente. Até a próxima.